Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à tutoria de Química. E agora então começou a esfriar um pouquinho mais, chegou o inverno, estou devidamente agasalhado, mas nós não podemos parar o trabalho. Por isso, vamos dar continuidade então às questões do Enem. E hoje nós vamos trabalhar com a questão número 53 do Caderno Azul, do primeiro dia do Enem do ano de 2012. Então, vamos dar uma olhada nesse enunciado. O rótulo de um desodorante aerossol informa o consumidor que o produto possui em sua composição os gases isobutano, butano e propano, dentre outras substâncias. Além dessa informação, o rótulo traz ainda a inscrição "não contém CFC". As reações a seguir que ocorrem na estratosfera justificam a não utilização de CFC, clorofluorcarbono ou freon, nesse desodorante. E a questão nos disponibilizou aqui duas equações químicas. O que nós conseguimos observar nessas equações químicas? Bom, a primeira nos apresenta o clorofluorcarbono, ou CFC, sendo exposto à luz ultravioleta, à radiação ultravioleta, aliás, e ele sendo então quebrado em CF2Cl e Cl, então radical livre de cloro. E também nos dá uma segunda equação química que apresenta esse cloro que foi removido da molécula, entrando em contato com o ozônio, O3, e formando então ClO, e a questão continua então aqui. A preocupação com as possíveis ameaças à camada de ozônio, O3, baseia-se na sua principal função, proteger a matéria viva na Terra dos efeitos prejudiciais dos raios solares ultravioleta. A absorção da radiação ultravioleta pelo ozônio estratosférico é intensa o suficiente para eliminar boa parte da fração de ultravioleta que é prejudicial à vida. A pergunta é: a finalidade da utilização dos gases isobutano, butano e propano nesse aerossol é a alternativa A: substituir o CFC, pois não reagem com o ozônio, servindo como gases propelentes em aerossóis. Alternativa B: servir como propelentes, pois, como são muito reativos, capturam o freon existente livre na atmosfera, impedindo a destruição do ozônio. Alternativa C: reagir com o ar, pois se decompõe espontaneamente em dióxido de carbono, CO2, e água, H2O, que não atacam o ozônio. Alternativa D: impedir a destruição do ozônio pelo CFC, pois os hidrocarbonetos gasosos reagem com a radiação ultravioleta, liberando hidrogênio, H2, que reage com o oxigênio do ar, O2, formando água. Ou a alternativa E: destruir o CFC, pois reagem com a radiação ultravioleta, liberando carbono, C, que reage com o oxigênio do ar, O2, formando dióxido de carbono, CO2, que é inofensivo para a camada de ozônio. Bom, essa é uma questão, então, que ela envolve tanto a parte da química orgânica quanto a química ambiental. Só que o muito interessante que para essa questão é que ela não exige muitos conhecimentos prévios a ela. São bem poucos os conhecimentos prévios que ela exige, no caso, só entender então que quando ela se refere aqui a isobutano, butano e propano, estes são hidrocarbonetos. Esse seria o único conhecimento prévio que seria necessário para responder corretamente essa questão. Por quê? Os demais conhecimentos necessários a própria questão está nos fornecendo. Então, se nós observarmos aqui a reação, o que está acontecendo? Bom, como eu havia explicado antes, o CFC é exposto à radiação ultravioleta que vai remover um cloro dessa molécula,
na forma de um radical livre. Então ele tem um elétron ali, que é dele mesmo, e ele está disponível para fazer uma ligação. Ele está procurando alguém com quem se ligar. E nisso ele vai entrar em contato com o ozônio, o O3, então lá na camada de ozônio. Nisso ele vai reagir com esse ozônio e vai remover um dos oxigênios desse ozônio, transformando ele somente no O2, então no gás que nós inalamos quando nós fazemos a nossa respiração. Bom, com isso então, nós já conseguimos observar o que acontece com esses CFCs liberados no ambiente. Nós conseguimos observar como eles degradam a camada de ozônio. E também, ao observar isso, nós conseguimos compreender o porquê que ele deve ser evitado e removido desses aerossóis. Então, porque ele deve ser substituído por algum outro componente. Bom, observando as alternativas, logo na alternativa A nós vemos a seguinte constatação: substituir o CFC, pois não reagem com o ozônio, servindo como gases propelentes em aerossóis. Os gases ali que são citados como o butano e o propano são gases que são muito utilizados no nosso dia a dia. Eles são os componentes do GLP, o gás liquefeito de petróleo. Você pode até não reconhecer por esse nome, mas ele é o gás de cozinha, o gás que nós utilizamos para preparar os alimentos. Bom, caso esse material fosse degradado, ele seria realmente convertido em CO2 e água. Porém, nós conseguimos ver aqui que o ponto de foco dessa questão é a reação do CFC com o ozônio. E como esse é o motivo principal, o único motivo da gente substituir ele em aerossóis, fica claro que a alternativa A é a alternativa que satisfaz corretamente essa questão. Bom, mas vamos observar um pouco das outras alternativas e tentar comentar alguma coisa sobre elas. Bom, a alternativa B nos fala servir como propelentes, pois, como são muito reativos, capturam o freon existente livre na atmosfera, impedindo a destruição do ozônio. Bom, caso esses hidrocarbonetos fossem realmente reativos dessa forma como a alternativa B expressa, eles nem poderiam ser utilizados dessa forma, porque eles vão entrar em contato conosco e também eles vão estar fechados ali, encapsulados dentro de um frasco e poderiam acontecer outras reações que poderiam ser até perigosas. Bom, a alternativa C nos diz reagir com o ar, pois se decompõe espontaneamente em dióxido de carbono e água que não atacam o ozônio. Na verdade, esses gases, como o butano e o propano, eles não vão se degradar, se decompor espontaneamente. O que acontece é que eles são um combustível. Então, para que eles se degradassem, para que eles se transformassem em gás carbônico e água, se faz necessário a presença de um comburente, que no caso seria o O2, e também uma fonte de ignição. Então, simplesmente largá-lo no ambiente, soltá-lo no ambiente, sim, não vai fazer com que ele reaja. Bom, alternativa D, impedir a destruição do ozônio pelo CFC, pois hidrocarbonetos gasosos reagem com a radiação ultravioleta, liberando hidrogênio, H2, que reage com o oxigênio do ar, formando água, H2O. Bom, essa alternativa, ela não faz muito sentido, porque se nós considerarmos a química orgânica, nós não poderíamos simplesmente liberar hidrogênios dessa molécula. Então, pessoal, eu estou aparecendo aqui nessa parte do vídeo porque na edição eu percebi que ficou um pouco vago, um pouco mal explicado essa seção aqui da questão. Nós não poderíamos simplesmente remover hidrogênios assim. Nós precisamos de algumas condições ótimas para que isso aconteça dessa forma como a questão propôs. E eu pretendo não mergulhar muito a fundo, não entrar muito a fundo nesse assunto,
porque é um assunto um pouco mais pesado da química orgânica e eu pretendo trazer um vídeo então só para falar desse tipo de reações. Então, por isso hoje a gente já vai descartar totalmente a alternativa D e a alternativa E. Então elas serão melhor explicadas em um próximo vídeo, em um vídeo futuro. Muito obrigado pela atenção e agora segue o vídeo. Então, essa alternativa por enquanto nós podemos descartar completamente. Bom, a questão E então nos diz destruir o CFC, pois reagem com a radiação ultravioleta, liberando carbono, que reage com o oxigênio do ar, O2, formando dióxido de carbono, que é inofensivo para a camada de ozônio. Bom, assim como a alternativa D, essa alternativa E, ela também possui um certo absurdo, então nós descartamos ela completamente. Em algum próximo vídeo eu posso vir aqui conversar um pouco sobre as estruturas orgânicas e apresentar como ocorrem algumas reações nessas estruturas. Bom, dito isso, então, como eu havia citado antes, a alternativa A é a alternativa que satisfaz corretamente essa questão. Então, pessoal, por hoje era isso. Críticas, dúvidas ou sugestões nos comentários ou no Instagram que vão estar aparecendo aqui na descrição do vídeo e aqui na tela. Se você está gostando dos conteúdos e quer continuar acompanhando mais, me segue lá no Instagram, porque lá eu publico alguns conteúdos diários no feed e também faço algumas interações nos stories. Se você está gostando dos vídeos aqui do canal ou se esse vídeo te ajudou, deixe um gostei aqui no vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com os colegas. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até a próxima!